Fazer review de quadrinhos nacionais não é algo muito fácil, principalmente para quem está começando. Me lembro da época em que fiz minhas primeiras resenhas. Foi um período em que tive que lidar com recursos bem escassos. Mas há 4 anos atrás, a minha visão era outra. E atualmente? O que eu acho desses quadrinhos? Veja depois da vinheta. "60 quilômetros", de Darlan Oliveira. Essa história em particular ficou gravada na minha mente em 2021, principalmente porque estava entre as mais lidas da Flip-Thru na época. Em meio à pandemia, a trama ressoou de forma poderosa, pois apresentava um cenário que se encaixava perfeitamente com o que estávamos vivendo na época. A sensação de suspense misturada com o caos me prendeu desde o início, especialmente por se tratar de uma história que, na minha percepção, era bem trágica. No enredo, um vírus ainda mais letal que a Covid-19 havia surgido e se espalhado pelo país, transformando qualquer descuido em sentença de morte. A história acompanha um homem mascarado que se confessa a um padre em uma igreja abandonada, revelando os desafios enfrentados durante sua jornada pelos intermináveis 60 quilômetros. Embora tivesse em produção em 2021, a história foi finalizada em algum momento nos últimos 3 anos. Devido à minha rotina agitada e à enorme quantidade de histórias que me chamaram a atenção, só consegui ler até a metade. Apesar de não ter concluído a leitura, ainda guardo uma certa curiosidade para saber como termina. Os Marcados, de Paint. Esse foi um dos primeiros mangás que tive o prazer de ler. Antes mesmo de começar o canal, lá em 2020, o Paint já postava em um site na Wix, disponibilizando as páginas em PDF para download. O que mais me chamava a atenção no mangá era o traço do autor, que lembrava um pouco o estilo de Naruto, mas com suas próprias particularidades bem claras. Uma curiosidade fascinante é que o mangá era desenhado no Windows Paint, porém surpreendentemente detalhado. Tanto a arte dos personagens quanto os cenários evoluíram ao longo do tempo. O que realmente me prendeu foram as cenas de ação com lutas épicas. A história é bastante diferente do habitual, pois a verdadeira protagonista é um bebê dos primeiros capítulos. Por isso, o enredo inicialmente se concentra em mostrar o contexto desse mundo, sob a perspectiva dos pais de Hasashi, dos vilões da trama e outros personagens importantes, que são desenvolvidos ao longo da narrativa. Isso gerava uma certa ansiedade em ver esses personagens se encontrarem e se confrontarem em algum momento. Acabei avançando bastante na leitura da trama, já que o autor me adiantou alguns capítulos. Tudo o que posso dizer é que a história fica cada vez mais empolgante. O autor demorou um pouco para postar na Flip-Thru, depois passou a publicar por um outro local e mais tarde retornou para a Flip-Thru novamente. Atualmente ele continua atualizando novos capítulos, e como recebi alguns adiantamentos, estou bastante atualizado com essa obra no ano de 2024. Calixa, de Rude Justino. Essa história, confesso, foi um dos primeiros achados que me fez perceber o quão criativos e de qualidade os quadrinhos brasileiros podem ser. Os personagens e cenários são desenhados de uma maneira bem simplificada, mas de forma que prende atenção à primeira vista. As aparências e personalidades combinam-se de maneira equilibrada, proporcionando uma experiência leve e agradável para os leitores. Embora não haja uma profundidade extrema, é o suficiente para entreter aqueles que apreciam histórias mais descontraídas. Trata-se de uma história do gênero RPG, com elementos de magia, algo que eu ainda não estava acostumado a acompanhar na época. A trama se desenrola em um mundo mágico, onde 4 amigos embarcam em uma jornada para descobrir o segredo do mana.
eles recebem conselhos de um velho fantasma que os testa rigorosamente para garantir que estejam preparados para receber seus ensinamentos. Na época em que acompanhei, haviam apenas 8 capítulos disponíveis, mas atualmente a história conta com um total de 14 capítulos. Pelo que observei, Calista ainda está em produção, o que é animador para os fãs da obra. Medalha Zero, de Rogério Ferraz. Esse eu acabei conhecendo no Instagram mesmo, através de trailers animados e uma arte colorida muito bonita. O que mais me chamou a atenção foi o fato de o protagonista ser um tigre, meu animal favorito. Sempre desejei acompanhar uma história em que um tigre fosse o protagonista. Um desejo que nunca havia sido atendido em Thundercats. Para quem que descobri, o autor não publicava online, apenas haviam versões impressas disponíveis. O que foi um desafio para mim, pois na época estava desempregado e morava em uma cidade onde o frete era um absurdo. Mas o autor me enviou o PDF para que eu pudesse fazer minha própria análise e revisão. A história se passa em um universo onde um cientista alienígena criou várias quimeras felinas a partir de DNA de felinos e humanos terrestres. Essas criaturas conseguem usar o poder de medalhas especiais com poderes incríveis. Uma dessas quimeras é o próprio Garra, uma mistura de humano com tigre. No entanto, ao aterrissar na Terra, um acidente faz com que ele perca a memória. É então que ele conhece Pandora, uma garota humana em busca de seu irmão desaparecido. E juntos se tornam aliados na luta contra os demais felinos com medalhas que o cientista alienígena envia para a Terra. Sempre me planejava para comprar e ler mais, mas nunca dava certo. No entanto, recentemente descobri que o autor começou a postar alguns capítulos no Tapas. Talvez seja uma boa ideia eu verificar também. Fala, espero que esteja curtindo os vídeos que estou fazendo review. Sabia que você pode apoiar quadrinhos nacionais? Na Fliptrue tem uma opção onde você pode comprar flip moedas. Você pode utilizar para poder apoiar quadrinistas nacionais com um valor mínimo de R$2. Confira lá, o link está na descrição. Aliás, não deixe de curtir esse vídeo que você está assistindo e compartilhar com outras pessoas para que esses quadrinhos sejam divulgados. Quem sabe eu possa trazer mais vídeos semelhantes a esse, se vocês estiverem gostando, é claro. Making, de André Guimard. Me lembro que essa história estava em alta na época, e se me recordo bem, já foi a mais lida da Fliptrue. Uma história que mistura o conceito de elementos de Avatar com o traço de anime shonen de ação, que dizem ser semelhante ao de Fairy Tail. Mas até o momento não encontrei nenhum mago que dominasse mais de um elemento. Silo é o protagonista, um mago que controla a magia do fogo, um tipo de magia elemental muito rara, por isso é perseguido tanto por magos como não magos. Vemos que Silo possui uma personalidade forte, sempre hostil aos outros, pois não deseja entrar em nenhuma guilda, mas contra sua vontade é forçado a participar de um grupo que enfrentam vários inimigos poderosos. Foi uma das histórias que com o tempo acabei não continuando a leitura, por conta da minha demanda, mas recomendo a leitura dessa obra ainda, principalmente para amantes de shonen de batalha. Amor Correspondido, de Ryoshi-chan. Me lembro que para ter uma base para escrever o one-shot, estava buscando leituras como essa, fechada. Essa foi um dos primeiros one-shots que li na Fliptrue. Me lembro que foi um desafio para mim escrever o roteiro do vídeo, por ser uma história simples. Quase dei spoiler. A história conta as lembranças de como o Leonardo conheceu a sua esposa no tempo de colégio. É uma história com começo, meio e fim, mas muito satisfatória de ler, na minha opinião. Patrulha Folclore, de Ramiro. Foi a primeira obra que fiz review no meu canal.
como a descobri, é uma história engraçada. Na época em que eu tinha pouco acesso à internet, por curiosidade pesquisei se existia um mangá com algum conceito de folclore brasileiro, e acabei encontrando no Pinterest algumas ilustrações e páginas de mangá. 4 anos depois, descobri um perfil no Instagram que fazia postagens semelhantes, mas duvidava se era o mesmo autor. E acabou sendo ele mesmo. Inclusive, depois de ler a obra dele na Flipthrough, comecei a postar as minhas próprias histórias na mesma plataforma. A história de Patrulha Folclore se passa em um mundo onde adolescentes, por um motivo desconhecido, adquirem os poderes de criaturas folclóricas, e muitos deles decidem se passar pelos próprios. O grupo de amigos de Kaiwa, que representa o Curupira, costuma entrar em conflitos com caçadores e até outros seres que possuem poderes de criaturas folclóricas. Li até o último capítulo final do original e do segundo reboot que ele fez também. No entanto, o terceiro, que tem apenas 10 capítulos, só li até o capítulo 3. Tyler, de Marcus Beck. Essa é uma história que me despertou uma certa curiosidade, pois trechos desse quadrinho apareceram em quase todos os primeiros vídeos tutoriais do canal do Marcus Beck. O traço era simples e mudou depois de alguns capítulos. Foi uma história que despertou curiosidade em mim, pois apesar das cenas de ação, senti o cheiro de algo mais profundo e sentimental. Acompanhei cada capítulo nesses 4 anos, que foram os momentos em que o autor botou quente para adiantar, pois essa história tem mais de 13 anos. Admiro e respeito o autor dessa história por conseguir trabalhar sozinho em uma plataforma tão maravilhosa como a Flipthrough, trabalhar muito, manter com o dinheiro do próprio bolso, ter tempo para a família e ainda conseguir a façanha de postar mais capítulos nesses 4 anos do que já fez em suas primeiras postagens como quadrinista iniciante. 0. Uma vez uma cobaia de testes da empresa Oberon encontrou refúgio numa cidade tranquila, adotando o nome de Arthur Camper, sob os cuidados do gentil senhor Wan Shengli. No entanto, sua paz é constantemente ameaçada pelos agentes implacáveis de Oberon, forçando-o a utilizar suas habilidades para sobreviver. Mas quando seus antigos companheiros, 5, 4 e 3, ressurgiram, o equilíbrio frágil que Arthur construiu foi desperdiçado. Antigas feridas foram reabertas, revelando um turbilhão de situações e sentimentos não resolvidos, aprofundando ainda mais a tragédia que envolve essa narrativa. Dentre todas as histórias, essa foi a que mais priorizei acompanhar, pois o suspense me envolveu de maneira inigualável. No último capítulo que li, a situação atingiu um ponto de ruptura, deixando-me perplexo quanto ao desfecho das complexas relações entre Arthur e seus antigos companheiros. Segundo a mensagem do autor, estamos nos momentos finais dessa história, e mal posso conter a ansiedade para descobrir o desfecho. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar. Esses 8 quadrinhos nacionais foram o ponto de partida desse canal. Você já os conhecia? Pretende conhecer? Qual a sua opinião em relação a eles? Quer reviews com novos quadrinhos no meu canal? Me responda nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir e não me deixe no vácuo, comente por favor. Até o próximo vídeo.